Salve, família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo informativo, o segundo vídeo informativo aqui do nosso canal sobre notícias do Vascão. Nesse vídeo vamos falar sobre o jogo do Vasco contra o Paysandu, o Vasco que tem uma semana dificílima pela frente. E por que que eu falo uma semana dificílima pela frente? Porque o Vasco tem dois confrontos dificílimos e decisivos pela frente contra o Paysandu, que apesar do Vasco ter uma certa vantagem por 2-0, o Vasco que joga com regulamento debaixo do braço, podendo perder até mesmo por 1-0, que se classifica para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Mesmo assim, esse jogo não vai ser fácil, esse jogo vai ser difícil, porque o Paysandu não tem nada a perder, já vem com a derrota por 2-0 e vai vir buscar esse resultado dentro de São Januário, então o Vasco tem que tomar cuidado. E temos outro jogo importantíssimo no sábado contra o Internacional. Lembrando que o Campeonato Brasileiro está muito apertado. Quem está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro está somente a 3 pontos do Vasco, que está em oitavo. Então não tem brincadeira nesse jogo. Esse jogo vai ser seríssimo. O Vasco que tem dois desfalques para esse jogo de domingo, que é Thiago Mendes e Rojas, que ambos tomaram cartão amarelo e vão ficar fora desse jogo. Então eu vou falar bastante sobre esse jogo e vou falar um pouco também sobre a venda da SAF do Vasco, que eu acredito que vai ser assinada o memorando ainda essa semana. Então fica ligado no vídeo se você não quer perder nenhuma informação a respeito desse caso. Esse vídeo está muito interessante. O Vasco está prestíssimo de assinar e vem contratações importantíssimas, já vem investimento alto no time, na equipe para o meio desse ano, na janela de transferência. Então fique no nosso segundo vídeo aqui, que é o segundo vídeo informativo aqui, né, do dia, para informar sobre isso. E já vou te pedir que você for novo por aqui e está interessado em saber sobre esses assuntos, que deixe seu like aqui, que se inscreva no canal, né? E ative o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós postamos por aqui, né? Vídeo interessantíssimo, venda de SAF praticamente garantida, podendo ser assinada ainda esta semana e acabarmos com essa novela. Não fique iludido também com a venda dessa SAF, que não vai ser da forma que muitos estão pensando por aí. Eu vou explicar muito sobre isso, mas primeiro eu vou falar do jogo de quarta-feira contra o Paysandu dentro de São Januário. Já te peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Por que que eu tô falando que esse jogo vai ser muito difícil? Porque o Paysandu vem e não tem nada a perder, porque o Renato Gaúcho, que tá com a vantagem já de 2-0, porque esse jogo é jogo de 180 minutos, então o Renato Gaúcho já começa com esse jogo vencendo por 2-0, né? Porque o jogo já começa 2-0, porque é jogo de 180 minutos, já passaram-se 90 minutos. Mas o Paysandu, por outro lado, não tem nada a perder, porque se for levar em consideração o momento atual da partida, o Paysandu já está eliminado, porque o Vasco já entra vencendo por 2-0. E o Renato Gaúcho, consequentemente, devido a esta vantagem, provavelmente não virá com um time titular, que é considerado titular, que até mesmo jogou ontem contra o Atlético Paranaense e venceu por 1-0. E o Renato Gaúcho, que vai poupar alguns jogadores, provavelmente vai entrar com um ataque ali com David, Brenner e Marino Inestrosa. No meio de campo ele vai usar Thiago Mendes e Rojas, que são do time titular, mas estão suspensos para o jogo de sábado. Então, nada mais justo que usar Thiago Mendes e Rojas para esse jogo, por conta do terceiro cartão amarelo que ambos tomaram, eles vão ficar suspensos da próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente ali, a um meio de campo ainda será o mesmo, Cauã Bastos que volta de suspensão, que nem tem suspensão na Copa do Brasil. Cauã Bastos, Thiago Mendes e Rojas vão fazer a trinca de meio de campo ali, a trinca de volantes ali, junto com Marino Inestrosa, Brenner e David. E na defesa, né, Saldívia, Lucas Freitas, Paulo Henrique, que não jogou no domingo, e do lado esquerdo, provavelmente ele vai usar o Avelar, que é o menino da base do Vasco, né?
E para o segundo tempo, ele fica com a opção de colocar o Ramon Rick, que também jogou muito bem quando entrou na Sul-Americana. Então o Vasco vem com esse time independentemente de qualquer coisa, né? Daniel Fusato no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Avelar na lateral esquerda. Na zaga, né? Saldívia e Lucas Freitas. No meio, a trinca de volante com Cauã Barro, Thiago Mendes e Rojas. Rojas e Thiago Mendes que estão suspensos para sábado. E na frente, Marino Inestrosa na esquerda, David no meio e Brenner na esquerda. O Vasco vem com esse time e é esse time que vai tentar essa classificação. Lembrando que se o Vasco se classificar para essa oitava de final da Copa do Brasil, Renato Gaúcho, que já chegou em final de Copa do Brasil, né, em 2006, lembrando que o time de 2006, o Renato Gaúcho conseguiu chegar à final, era inferior, mas muito inferior a esse time do Vasco que tem hoje. Lembrando que perdemos aquela final para o Flamengo, né, para o nosso arquival, que naquele momento era muito melhor do que o Vasco naquele momento, e fomos vice. Renato Gaúcho, que gosta muito desse tipo de Copa e vem forte para esse jogo. E teremos o jogo de domingo, jogo dificílimo. Por isso eu vou te pedir novamente a sua opinião a respeito do jogo de quarta e do jogo de domingo. No jogo de domingo, de sábado, o Vasco vai jogar fora de casa, né, com um adversário também dificílimo que briga ali entre os que vão cair e os que não vão ali, tá naquele meio bolo ali, muita gente tá naquele bolo, apesar do Vasco estar em oitavo colocado, o Vasco tá naquele bolo e o Vasco quer cada vez mais se distanciar daquela situação. Lembrando, gente, que na minha opinião, o Renato Gaúcho é quarto lugar desde que assumiu, e se ele tivesse assumido o Vasco no início do ano, tivesse feito aquela pré-temporada, Renato Gaúcho seria quarto lugar desse campeonato. Então, Renato Gaúcho que não perdeu para nenhum time do G5, mas agora vamos enfrentar o Internacional e se o Vasco vencer essa partida vai ser 23 pontos e dependendo de conforme for os times que estão abaixo, o Vasco consegue dar uma respirada. O Vasco não pode pensar nem em perder. Empatar já seria ruim, perder seria péssimo. Então, a minha opinião é que o Vasco venha forte, né? Nesse jogo, o Renato Gaúcho vai ter que improvisar. Com certeza ele vai colocar o Tietê e o Hugo Moura e o Cauã Bastos no meio ali, porque não teremos nem Rojas, nem Thiago Mendes, que ambos tomaram cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, né? E o Vasco tem a obrigação de vencer essa partida, independente de ser dentro ou fora de casa, né? Porque se perder, vão se aproximar da zona do rebaixamento e nenhum de nós queremos isso. O Vasco que vem bem, tanto na Sul-Americana quanto a Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Há tempos não víamos o Vasco passando por essa situação. Tanto nas três competições que está disputando, o Vasco vem bem. Apesar do Renato Gaúcho, quando assumiu o Vasco, ter dito que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco vem bem nas três competições, então vamos torcer para que continue assim. Temos jogos importantíssimos na quarta e no domingo. E agora vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco. A venda da SAF do Vasco que está muito bem adiantada. Tivemos uma reunião importantíssima na semana passada a respeito da provável assinatura do estatuto dessa SAF, né? Faltando apenas coisas mínimas, né? Só falta mesmo a aprovação da Aresp, que está bem próxima de ser assinado. Acredito que até nessa sexta-feira nós vamos vir aqui dar essa notícia de que essa SAF foi finalmente assinada e esse problema foi resolvido, menos um problema para o Pedrinho resolver. Acredito que quando o Marcos Lamarque entrar, ele ainda pedirá ao Pedrinho que se candidate à reeleição pela presidência do Vasco, para que na próxima eleição, como o Pedrinho não pode se reeleger em uma terceira eleição, ele vai colocar a Leila Pereira, que vai ficar no Palmeiras até 2027. Então eu tenho certeza que essa venda sendo concretizada, Pedrinho continuará sendo o presidente do Vasco. Pedrinho que está de parabéns, fez um ótimo trabalho. Pedrinho que mencionou assim que chegou no Vasco que ser Vasco é isso. Ser Vasco é plantar uma árvore para outro ficar na sombra. E eu concordo plenamente com ele. Para mim, depois do Antônio Soares Calçada, que foi o melhor presidente da história do Vasco que eu vi, não tem Eurico Miranda, não tem ninguém, Jorge Salgado, ninguém. Para mim foi Antônio Soares Calçada.
e ele agora, o Pedrinho, eu acredito que está fazendo ali uma ligação com o Leviciano que tem uma influência muito grande, que apesar de ter essa influência em ter prometido que se vencesse aquela eleição lá atrás contra o Pedrinho, ele ia trazer Balotelli, Ibrahimovic, entre outros, e não trouxe ninguém, mas o Leviciano ainda é uma ótima opção ali para ficar nos bastidores ali como diretor de futebol, que o Felipe, infelizmente, não tem a gana, não tem a manha para ser diretor de futebol. Então, gente, você concorda comigo? Se você está esperançoso para que essa venda realmente seja finalizada ainda essa semana, já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos que nós colocamos por aqui. E mais a mais, gente, vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Amanhã teremos vídeo também. Teremos jogo na quarta-feira, importantíssimo, e no sábado. E não deixa de dar a sua opinião aqui, ó. Quem vence na quarta, e se o Vasco vence no sábado, e se o Vasco distancia-se desse pelotão lá do Z4, cada vez podendo se distanciar mais lá e ficar com um ano mais leve para essa possível venda da SAF do Vasco e essa janela de transferência do meio do ano seja muito produtiva. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.